Meu filho me expulsou de casa, mas não sabia do documento que eu escondi. Eu ainda ouço o barulho daquela porta batendo, o portão de ferro rangendo, as sacolas rasgando no chão da calçada, e a voz do meu filho, aquela voz que eu embalei quando era bebê, dizendo: sai da minha casa, aqui você não manda mais. Os vizinhos estavam na janela, eu sentia os olhos deles em cima de mim. A dona Neuza atravessou a rua e pegou na minha mão, mas eu não conseguia olhar para ela. A vergonha queimava. Meu corpo inteiro tremia. Eu tinha 68 anos e estava sendo jogada para fora da casa que eu mesma construí. Ele virou as costas e entrou, fechou a porta na minha cara, e eu fiquei ali, parada na calçada, com 2 sacolas de roupa e uma pasta velha debaixo do braço. Ele só não sabia que dentro daquela pasta tinha um papel capaz de virar tudo. Se você já sentiu que seu próprio filho se transformou em um estranho, se você já teve medo dentro da sua própria casa, deixa um like agora e comenta aqui embaixo: eu mereço respeito, porque eu demorei muito para entender isso, e quando entendi, já era quase tarde demais. Meu nome é Helena, eu moro em Campinas, interior de São Paulo, ou melhor, eu morava, porque naquele dia, dia 14 de março, eu não sabia mais onde era minha casa. Deixa eu te contar desde o começo. Eu me casei com 22 anos. O Osvaldo era eletricista, homem trabalhador, sério, meio fechado. A gente se conheceu numa festa de igreja. Ele não bebia, não fumava, não faltava um dia no serviço. Eu achei que tinha encontrado um homem de verdade. E achei certo. O Rafael nasceu 2 anos depois, meu único filho, menino cheio de energia, esperto, carinhoso. Eu olhava para ele e pensava: esse menino vai longe, vai ser alguém na vida, vai ter o que eu não tive. A gente morava de aluguel, uma casa pequena, 2 quartos, quintal de terra batida. Mas eu e o Osvaldo tínhamos um sonho: comprar nossa casa própria, uma casa nossa, onde ninguém pudesse bater na porta e dizer: acabou o contrato. Durante 15 anos a gente juntou, moedinha por moedinha. Eu trabalhava de costureira em casa, fazia roupa de festa, barra de calça, concerto. O Osvaldo pegava bico de final de semana. A gente não ia em churrasco, não comprava roupa nova, não viajava. Tudo era pro terreno. E em 1994 a gente conseguiu. Um terreno na Vila Industrial, 500 metros quadrados. Era longe, era barro, era mato, mas era nosso. O Osvaldo construiu a casa com as próprias mãos, tijolo por tijolo. Eu carregava massa, ajudava a assentar cerâmica, pintava a parede. O Rafael, pequenininho, brincava no cimento fresco. A gente levou 3 anos para terminar. E quando terminou, eu chorei. Chorei de joelho no chão, beijando o piso daquela sala. Aquela casa era a prova de que a gente tinha vencido. Só que em 2003, o Osvaldo teve um infarto. Morreu no caminho do hospital. 52 anos, sem aviso, sem despedida. Eu fiquei sozinha com o Rafael. Ele tinha 17, eu tinha 41. E aquela casa era tudo o que nos restava. Trabalhei mais ainda. Costura, faxina, cuidar de criança, qualquer coisa para pagar conta e botar comida na mesa. O Rafael terminou o ensino médio, começou a trabalhar numa oficina mecânica. Rapaz bonito, alto, olho claro igual ao pai. Eu tinha orgulho dele. Mas alguma coisa começou a mudar quando ele arrumou a Jéssica. A Jéssica apareceu do nada. Moça bonita, cabelo pintado, unha feita, roupa de marca. O Rafael ficou deslumbrado. Ela trabalhava num salão de beleza no centro. Ganhava bem. Ou pelo menos era o que ela dizia. No começo ela era educada comigo. Me chamava de Dona Helena, trazia presentinho, fingia interesse. Mas eu percebia o jeito que ela olhava para casa. Olhava e calculava, olhava e media, como se estivesse fazendo conta. Eles casaram em 2015. Festa pequena, churrasco no quintal. Eu paguei metade. A Jéssica reclamou que era simples demais, mas na hora de comer ela comeu, na hora de beber, bebeu. E foi aí que tudo desandou. A Jéssica começou a botar pilha no Rafael. Dizia que ele precisava crescer na vida, que mecânico não tinha futuro, que ele devia abrir um negócio próprio, uma oficina, um lava-jato, alguma coisa. E ela tinha a ideia perfeita.
reformar a garagem da minha casa, transformar num ponto comercial. Eu não gostei, mas o Rafael veio com aquela conversa mansa. Mãe, é só um empréstimo. A senhora assina uns papéis no banco, a gente pega o dinheiro, monta a oficina e depois paga tudo. A casa nem vai ser mexida, só a garagem. Eu disse não. Ele insistiu, chorou, disse que era a chance dele, que ele ia me sustentar, que eu não ia precisar trabalhar mais. E eu, que boba, acreditei. Assinei o papel. Empréstimo consignado. Garantia da casa. Juros que eu nem entendi direito. O gerente falava rápido, o Rafael assinava junto comigo, a Jéssica sorria do lado de fora. O dinheiro entrou. A oficina nunca saiu do papel. O dinheiro sumiu. Compra de carro, roupa, celular novo, festa, viagem. E quando eu perguntava, o Rafael desviava o olhar. A Jéssica bufava e dizia: Dona Helena, a senhora não entende de negócio. 6 meses depois, começaram as cartas do banco. Atraso, atraso, atraso. Eu entrei em desespero. Comecei a trabalhar dobrado. Costura de madrugada, faxina de final de semana. Mas a dívida era grande demais. Eu não conseguia pagar. E o Rafael começou a mudar. Ele não me olhava mais nos olhos. Entrava e saía sem falar comigo. Dormia até tarde. Brigava com a Jéssica. E quando eu perguntava alguma coisa, ele explodia. A senhora fica me cobrando, me cobrando. Eu tô fazendo o que eu posso. Só que ele não estava fazendo nada. E a Jéssica começou a falar diferente comigo. Não me chamava mais de Dona Helena, me chamava só de Helena, ou nem me chamava. Entrava na cozinha, pegava o que queria e saía, como se a casa fosse dela. Um dia ela disse na minha frente: Rafael, a gente precisa dar um jeito nisso aqui. Essa casa tá virando um problema. Eu fingi que não ouvi, mas ouvi. E entendi. Eles queriam me tirar dali. As coisas pioraram rápido. O Rafael começou a trazer gente estranha pra casa. Amigo da Jéssica, conhecidos. Uns caras de terno que ficavam conversando baixo na sala. Eu perguntava quem eram, ele dizia: assunto meu. Eu comecei a sentir medo dentro da minha própria casa. Um dia ele chegou com um papel. Botou na minha frente e disse: assina aqui. Eu perguntei o que era. Ele disse: é pra regularizar a situação da casa, facilita a venda. Venda? Eu gelei. Venda? Que venda? Ele ficou nervoso. Mãe, a senhora tá devendo pro banco. Se não vender, o banco toma. Eu tô tentando te ajudar. Ajudar. Aquela palavra doeu. Eu não assinei. Ele bateu a porta e saiu. Naquela noite eu não consegui dormir. Fiquei olhando pro teto, pensando o que eu fiz de errado. Onde foi que eu errei? E de repente, eu lembrei. Lembrei daquela tarde de 1998, o Osvaldo sentado na cozinha com uma pasta velha na mão. Ele estava quieto, sério, e me disse: Helena, se um dia acontecer alguma coisa comigo, você abre isso aqui. Tá tudo explicado. Eu guardei aquela pasta no fundo do guarda-roupa. Nunca mais mexi. Depois que o Osvaldo morreu, eu nem lembrava mais que ela existia. Mas naquela noite eu me levantei. Abri o guarda-roupa, revirei as coisas e achei. Uma pasta marrom, velha, cheia de papel amarelado. Abri e dentro tinha um envelope lacrado e uma carta. Helena, se você tá lendo isso é porque eu já fui. Essa casa é nossa. Mas eu registrei no cartório uma doação em vida com usufruto vitalício. A casa fica pro Rafael depois que você partir. Mas enquanto você estiver viva, ele não pode vender, não pode alugar, não pode tirar você daqui. Isso aqui é seu. Ninguém tira. Tá tudo registrado. O papel tá no envelope. Guarda bem. E se precisar, procure o Dr. Mário do cartório da Rua Barão. Ele sabe de tudo. Eu li aquilo 3 vezes, 4, 5. E entendi. Osvaldo tinha me protegido. Mesmo depois de morto. Eu não contei pra ninguém.
Guardei a pasta de novo. Mas agora, eu sabia. Eu tinha uma arma. E ia usar na hora certa. A pressão continuou. O Rafael e a Jéssica começaram a me tratar como se eu fosse um estorvo. Ela parou de cozinhar. Ele parou de falar comigo. A casa ficou gelada, silenciosa, pesada. E teve um dia que a Jéssica trouxe uma mulher, uma advogada, magra, perfumada, toda de preto. Ela sentou na minha sala e disse: Dona Helena, a senhora precisa entender que o imóvel está em risco. A melhor solução é transferir a posse para o seu filho. Assim a gente evita leilão, evita constrangimento e a senhora pode continuar morando aqui como inquilina. Inquilina. Na minha casa. Eu olhei para ela e disse: não. Ela sorriu. Aquele sorriso de cobra. A senhora não está entendendo a gravidade da situação. Eu repeti: não. Ela levantou, pegou a bolsa e disse: então a senhora vai ter que arcar com as consequências. Eu fui sair de manhã para comprar pão e não consegui. Ele disse que era para proteger a casa de invasores, mas eu sabia, era para me prender. Ele começou a controlar minha comida. Dizia que eu comia demais, dizia que eu gastava demais, dizia que eu precisava contribuir. Eu que tinha pago aquela casa suando sangue. Ele começou a gritar comigo, na frente da Jéssica, na frente dos amigos dele. Dizia que eu era louca, que eu estava perdendo a cabeça, que eu precisava ir para um asilo. E num sábado de manhã ele simplesmente decidiu. Entrou no meu quarto, jogou 2 sacolas vazias na cama e disse: arruma suas coisas, você vai para a casa da tia Neuza. Aqui não dá mais. Eu fiquei paralisada. Rafael, filho, o que você está fazendo? Eu estou fazendo o que eu devia ter feito antes. Essa casa vai ser vendida. E você não vai atrapalhar. Eu tentei argumentar, tentei chorar, tentei implorar. Ele me puxou pelo braço, arrastou, gritou, chamou de velha teimosa, disse que eu nunca tinha sido boa mãe, disse que eu só atrapalhava a vida dele. A Jéssica assistia tudo encostada na parede, de braços cruzados, sorrindo. Ele me jogou para fora, literalmente, empurrou, jogou as sacolas atrás de mim e trancou o portão. Eu caí de joelhos na calçada e naquele instante eu tive medo do meu próprio filho. Se você está sentindo que não aguenta mais, se você está sendo humilhada dentro da sua própria casa, comenta aqui agora, chega de humilhação, e compartilha essa história, porque eu sei que tem muita mulher passando por isso, e tem muita mulher que acha que não tem saída, mas tem, sempre tem. Eu fiquei 3 dias na casa da minha cunhada, irmã do Osvaldo. A Neuza me acolheu, me deu comida, me deixou chorar, mas ela também disse: Helena, você precisa fazer alguma coisa. Isso não tá certo. Eu sabia, mas eu não sabia o quê. Até que a Dona Ivone, vizinha de anos, me ligou. Ela tinha visto tudo. Ela disse: Helena, você vai na Defensoria Pública, você vai no CREAS, você vai atrás dos seus direitos. E você leva esse papel que seu marido deixou. Eu sei que ele deixou alguma coisa. Osvaldo era homem prevenido. Foi ela que me deu coragem. No dia seguinte eu fui até o cartório da Rua Barão. Procurei o Dr. Mário. Ele já era velhinho, de óculos grosso, cabelo branquinho. Mas quando eu disse meu nome, ele sorriu. Dona Helena, eu estava esperando a senhora. Ele puxou um arquivo. E lá estava tudo. A escritura da casa. A doação com reserva de usufruto vitalício. Registrada em 1998, reconhecida em cartório
com firma autenticada, testemunhas, tudo certinho. Ele explicou: isso aqui significa que enquanto a senhora estiver viva, a casa é sua. Ele não pode vender, não pode alugar, não pode transferir, não pode tirar a senhora dali. Se ele tentar, comete crime, esbulho possessório, violência patrimonial contra idoso. Eu chorei ali mesmo na frente dele. Ele pegou na minha mão e disse: a senhora vai precisar de um advogado ou de um defensor público. E vai precisar fazer boletim de ocorrência. Isso que ele fez é crime. Abandono de incapaz, violência psicológica, ameaça. E tem mais. Ele tentou te fazer assinar papel, então tem tentativa de estelionato também. Eu saí de lá tremendo, mas não de medo, de raiva. Fui direto na defensoria, peguei senha, esperei 4 horas. E quando fui atendida, despejei tudo. Mostrei o documento, contei tudo. A defensora, a moça nova, mas com olhar firme, disse: a gente vai entrar com medida protetiva e depois com ação de reintegração de posse. E vamos pedir investigação criminal. Ele não vai sair impune. 2 semanas depois, uma viatura da polícia foi na casa. O Rafael abriu o portão, sorridente, achando que era rotina. Mas a policial olhou para ele e disse: o senhor é Rafael Gonçalves dos Santos? Ele confirmou, e ela entregou um papel na mão dele. Medida protetiva de urgência. A senhora Helena Gonçalves dos Santos está proibida de ser ameaçada, intimidada ou afastada da residência. A casa está em nome dela por direito de usufruto vitalício. Qualquer descumprimento resulta em prisão em flagrante. O senhor tem 48 horas para devolver as chaves e permitir o retorno dela. O rosto do Rafael ficou branco. A Jéssica apareceu atrás dele e pela primeira vez eu vi medo nos olhos dela. Eu estava ali, do outro lado da rua, com a dona Ivone, vendo tudo. E eu entrei, passei por ele, entrei na minha casa, no meu chão, na minha sala. Ele tentou falar: mãe, eu levantei a mão e disse com uma voz que eu nem sabia que eu tinha: você não é mais meu filho. Você é um estranho que tentou me roubar. E agora você vai responder por isso. Naquele dia eu não salvei meu filho. Eu salvei a mim mesma. O Rafael e a Jéssica saíram da casa 1 semana depois. Foram morar num apartamento alugado. A dívida do banco eu renegociei, com a ajuda da defensoria. Parcelei em 10 anos. É apertado, mas eu consigo. Ele tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagem. Eu bloqueei. Ele apareceu na porta. Eu chamei a polícia. A família toda ficou contra mim. Disseram que eu era mãe desnaturada, que eu abandonei meu filho, que eu exagerei. Mas sabe o que eu aprendi? Que tem gente que prefere culpar a vítima do que encarar a verdade. E a verdade é que o meu filho tentou me destruir. E eu tive que escolher entre ele e eu. E pela primeira vez na vida, eu escolhi eu. Hoje, eu moro sozinha. A casa tá mais silenciosa, mais limpa, mais leve. Eu voltei a costurar. Voltei a ir na igreja. Voltei a conversar com as vizinhas. Voltei a viver. E tem noites que eu sinto falta. Falta do menino que ele foi. Falta do filho que eu sonhei. Mas não sinto falta do homem que ele se tornou. Porque eu descobri que amor de mãe não é aceitar tudo. Não é apanhar calada. Não é deixar filho destruir você porque é família. Amor de mãe também é saber dizer: chega. Se você tá passando por isso, se tá sendo expulsa, humilhada, ameaçada, procura ajuda. Defensoria Pública, CREAS, Delegacia do Idoso. Ministério Público, Conselho do Idoso da sua cidade. E guarda seus documentos. Guarda tudo. Porque papel vale mais que promessa. E se você chegou até aqui, se essa história tocou você, deixa seu comentário. Eu escolho minha paz. Inscreve no canal, ativa o sino e compartilha com aquela mulher que você sabe que precisa ouvir isso. Porque não é sobre vingança, é sobre dignidade. Eu perdi a ilusão de ter um filho perfeito, mas encontrei a mulher que eu precisava ser.